Todo mundo tem um vício. Mesmo o mais moralista dos moralistas, o mais cristão dos cristãos, não adianta. Você tem um vício. O seu pai tem um vício. O seu avô teve um vício. Todo mundo que você conhece tem pelo menos um vício. E o pior, os que mais se pregam como os moralistas são os mais viciados, são sempre os mais degenerados. Winston Churchill disse que você não pode confiar em um homem sem vícios. Ou ainda, o Pittacus Lore falou que um homem sem vícios é um homem sem virtudes. Hoje, a gente vai falar do meu vício, porque vocês sabem muito bem que eu já não bebo depois de amanhã faz 1 ano e meio. Eu não participo muito de comportamentos degenerados, mas ainda tenho um vício que eu mantenho, que é o último bastião, e é um vício que eu não estou disposto a negar. Eu não estou disposto a me livrar dele. E está até anotado aqui o motivo dessa intervenção, porque eu sou viciado em comprar livro. Não adianta. Eu já tentei, mas sempre que aparece uma promoção da Amazon, aquele e-mailzinho sorrateiro que me fala: olha esses aqui você não comprou ainda. Olha como esses parecem com livros que você já comprou. Inclusive, lembra aqueles 5 livros que você comprou faz 3 meses e que na verdade você só começou a ler 2 e não terminou nenhum dos 2 porque tinha outros 10 que você já tinha comprado? Então, tem mais 5 que são parecidos com aqueles, você não quer ver? E aí você vai lá e aí você bota um no carrinho, bota outro no carrinho, e quando você vê, você está comprando mais 5, mais 10. Mas eu fui viajar e eu tenho esse hábito de, quando eu viajo para fora, comprar um livro local. Eu gosto disso, eu admito. E eu gosto de fazer isso porque aqui no Brasil é muito caro você comprar livros em outras línguas. E eu tô até com vergonha de mostrar isso aqui para vocês, então eu não vou mostrar isso aqui agora, eu já mostro. Quer dizer, já mostro. A nossa história começa aqui, em Cumbica, Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 3, exatamente aqui. E foi aqui que eu peguei um voo da Air Canada, saindo de São Paulo para Montreal. Montreal, para quem não sabe, olha a distância absurda de São Paulo para Montreal. 7.000 quilômetros. 10 horas e meia de voo. Mentira isso aqui, tá? Isso aqui é mentira. Eles não demora tanto não, é umas 9 horas só. Só que eles sempre aumentam o tempo do voo para as estatísticas de atraso ficarem mais favoráveis. Vocês sabiam disso? Muita gente não sabe. Então, chegando aqui no Quebec, que para quem não sabe é a região francesa do Canadá, eu não podia... Olha que bonitinho os lugares que eu marquei no mapa. Eu não podia não comprar um livrinho em francês do Quebec, que é um francês esquisitíssimo. Não, eu não podia fazer isso. Porque eu não sei se eu vou voltar para Montreal. Pode ser que não. Pode ser que sim, porque eu gostei. Eu achei muito melhor do que eu esperava, achei muito bonitinho. Mas pode ser que não também. Então, eu não podia... E eu vou precisar mostrar isso aqui inteiro primeiro. A gente já chega nos pontos, né, dessa viagem e tudo, mas... Com um pouco de vergonha, eu vou mostrar a pilha de livros que eu fiz a aquisição nesse período de 20 e poucos dias. E eu preciso levantar porque é um peso razoável aqui e é difícil de equilibrar. Isso aqui, tem até que ficar mexendo porque não cabe no frame. É isso aqui. 17 livros. E aí, eu sei que deve ter gente que está pensando que eu sou maluco, com uma certa razão, admito. E aí deve ter gente que está pensando, cara, por que você não faz outra tier list? Talvez fosse uma boa ideia. Mas eu queria falar sobre cada um desses livros, rapidinho, individualmente, e sobre os lugares, né? Porque
Não é que eu seja tão louco assim, gente, calma. Eu não comprei 17 livros só porque eu sou maluco e eu gosto de livros e porque é uma das poucas coisas que você pode trazer à vontade sem ter problemas com a Receita Federal. Não é só por isso. Porque eu sempre fui louco por livros, sempre li muito. Até demais, alguns diriam. Mas é porque eu ia para 6 lugares, 6 cidades e cada um tinha coisas diferentes para fazer, e livros diferentes, e histórias diferentes. E então eu achei que fazia sentido em cada um acabar trazendo alguma coisa diferente. E agora até reparei que teve lugar que eu não comprei nada. Mas enfim, na última noite em Montreal, ou seja, na minha última noite no Quebec, sabe-se lá Deus até quando, depois de comer muito maple syrup, muito poutine, muito... É só isso mesmo que tem. A comida local não é necessariamente a melhor coisa do Canadá, né? Eu acabei passando numa livraria com meu pai lá no platô do Quebec não, de Montreal, e peguei esses 2 livrinhos aqui. Tava fechando a livraria, tive que pegar meio correndo, e também, como era a primeira cidade, não queria ficar pegando muito peso, né? Então eu acabei pegando esses 2, esse pititico aqui, que eu tinha visto num café hypado lá, que é o Le Parler Québécois. Pra quem não sabe, bom, quem não sabia já sabe, né? Porque eu falei no começo do vídeo. Mas o Quebec é a parte francesa do Canadá. Então, no Canadá, eles têm 2 línguas oficiais, que é o francês e o inglês. O inglês é na maior parte do Canadá, mas como tem o Quebec, que é uma província muito grande, e que a língua lá principal é o francês, então... Aqui. E é o francês québécois, que é o francês do Quebec, não o francês igual o francês da França, ou da Bélgica, ou da Suíça. É um francês diferente, com várias línguas deles próprios, né? E esse negócio aqui é meio que um dicionário, um glossáriozinho de palavras do Quebec. E é engraçado, porque tem várias que são bem iguais ao inglês, tipo aqui, happy hour, eles botaram aqui. E tem várias palavras muito esquisitas, assim. Eu não falo francês muito bem, mas no Quebec, em Montreal pelo menos, dá pra você usar o inglês até que bastante, principalmente nas partes turísticas. Eu sempre tentava falar alguma coisa de francês, né, um mínimo assim, mas às vezes assim, o cara já te jogava pro inglês direto, né? Ele via que você não era de lá e não falava muito bem, ele já joga direto pro inglês. Mas às vezes que eu conseguia falar em francês, eu até que ficava até meio orgulhoso, sabe? Ficava sempre feliz, sempre que dava pra, sei lá, comprar um crepe e só falar francês. Eu ficava todo, oh, que da hora, uhul. Mas enfim, eu tenho essa mania. Eu sei que tem gente que vai pros lugares e fala a língua que for, que ele sabe, pronto, foda-se. Eu não sou assim, eu tento pelo menos aprender alguma coisinha da língua do lugar pra tentar, no mínimo, ser simpático com as pessoas que estão te atendendo e tal. E aí, outro livro que eu comprei em Montreal foi esse aqui. Les Prophètes de l'Ia. Vocês podem ver que meu francês é uma bosta, né? Mas é um livro em francês e sobre IA. Então eu achei que fazia todo sentido. Eu achei muito legal. Tinha outros que... aqui também, ó. Pourquoi la Silicon Valley, não sei como eles falam, nous vend l'Apocalypse. Ou seja, porque o Silicon Valley, né, o Vale do Silício, nos vende o Apocalipse. E eles estão, olha só, botou tipo um cogumelo de bomba atômica e falando que é por causa da IA, né? E eu confesso que esse livro ainda nem comecei a ler. Mas eu achei muito legal. E tinha outros livros muito legais. E eu só não comprei mais livros no Quebec porque realmente era a primeira cidade. Tinha muita coisa para fazer. E assim, ter que ficar carregando. Só tinha mala de mão, enfim, não tinha onde enfiar. Mas aí, a gente saiu de Montreal e a gente pegou um trem. Oh, meu Deus. Câmerinha entortando aqui. Quem sabe faz ao vivo, né? A gente pegou um trem aqui de Montreal e fomos para Ottawa, aqui. Uma jornada de umas boas horas, sei lá, umas 3 horas talvez. Aqui tá dando 158 km em linha reta, mas é um pouco mais, né? E Ottawa, para quem não sabe, é a capital do Canadá, na verdade. E é uma cidade relativamente pequena. Ela tem esse parlamento, parece assim um Big Ben e tal. É uma cidade bonitinha. Se por acaso você estiver passando por ali, até vale. A gente passou uma noite só, não passou nem 24 horas lá. E tava chovendo, foi
o dia mais frio da viagem, que tava chovendo, passamos um frio do cacete. Mas, enfim, outra coisa interessante, né? O Canadá, eles liberaram a ervinha faz muitos anos e em todo lugar que você vai tem muita loja vendendo essas coisas e eu confesso que vendo lugares que liberaram essas coisas, eu fiquei mais contra a liberação do que eu era antes. Porque não parece que foi uma coisa boa, sabe? Eu acho que muita gente que não usaria tá usando e isso não é bom, cara. Enfim, não vamos entrar nessa parte. Mas tem tudo a ver, né? Começou falando de vício. Em Ottawa, antes de ir para a próxima cidade, a gente passou numa livraria, num shoppingzinho ali, e eu peguei esses dois aqui. The Art of Thinking Clearly, ou seja, a arte de pensar com clareza, né? E esse livro é bem legal mesmo. Esse cara estudou diversos vieses cognitivos. Eu nem lembro a história aqui. No começo do livro ele conta a história de por que ele virou um obcecado pelos vieses. Mas aqui tem, né, o índice e tem, meu Deus do céu, 99 vieses. Ou 99 situações que tem a ver com vieses cognitivos, né? E aí seria como pensar claramente para você não ser vencido pelos vieses. Muito interessante esse livro, eu li um pouco no trem, depois não consegui ler mais ainda. Vocês vão ver que é um tema recorrente nisso aqui. Outra aqui que eu comprei lá em Ottawa também foi esse aqui, que é Humor Seriously, Why Humor is a Secret Weapon in Business and Life, ou seja, o humor sério, tipo, seriamente, tipo, é sério, assim, humor. Por que o humor é uma arma secreta nos negócios e na vida, né? Ah, tá, e como qualquer um pode usar isso a seu favor, inclusive você. E eu peguei isso porque na minha família, principalmente na família do meu pai, as pessoas são cronicamente debochadas e tem esse negócio de ficar fazendo piadinha, perco amigo, mas não perco piada, aquela coisa toda. Então eu falei, já que a gente é assim mesmo, por que a gente não tenta pelo menos usar ao nosso favor, né? E esse livro eu dei uma lida também no trem e é legalzinho, mas que nem a maioria dos outros, ainda estou longe de acabar. Mas aí, antes de partir para o próximo, né, que é um tema recorrente aqui, isso é uma coisa que antes eu tinha esse problema de que eu ficava pensando, cara, eu estou comprando esses livros, eu nunca vou ler, eu nunca vou ter tempo de ler, eu preciso parar de comprar livros. E eu sei que pode ser uma coisa meio ideia de viciado, tentando justificar. Mas tem uma ideia, acho que é do Ítalo Calvino, que é sobre você ter uma biblioteca de livros que você nunca vai ler. Ou seja, você ter livros que não necessariamente você vai pegar para ler ele inteiro, assim, mas você tem ele ali e talvez um dia, daqui 3 anos, daqui 10 anos, você vai falar, cara, tem uma ideia que eu preciso lembrar como que é e tá naquele livro, eu tenho certeza que tá naquele livro. Aí você vai lá, aí você fala, você abre aqui e você fala, putz, é mesmo, tem esse gráfico aqui. E aí você usa esse gráfico para outra coisa. Sabe, é meio que você ter, como se fosse um dinheiro no cofre, é como você ter um estoque de ideias ou de coisas que você pode usar. E você não sabe, tem muito livro que eles param de imprimir do nada, o livro é proibido, sei lá, tanta coisa que pode acontecer. Então, principalmente na viagem, eu acabei largando mão em alguns momentos. Vocês vão ver mais do meio pro fim da viagem que eu realmente larguei mão e comprei um monte mesmo, foda-se. E por causa disso também. É meio, um pouco é por causa de FOMO, né? De essa questão de você ficar pensando, ai meu Deus, uma escassez, né? Tipo, e se eu nunca mais encontrar esse livro? E realmente, provavelmente, boa parte deles eu nunca mais vou encontrar. E para a maioria dos casos, tudo bem, né? Mas eu quis comprar esses. Foda-se. Próxima cidade, a gente foi de Ottawa, de trem também, para Toronto, aí foi bem longe. Foi a tarde inteira no trem. Cadê esse negócio? Aqui, ó. De Ottawa para Toronto, em linha reta, dá uns 350 quilômetros. E aí, Toronto é uma cidade bonitinha. Iria de novo?
dependendo do que fosse fazer, eu iria. Em Toronto eu comprei um livro só, que foi justamente na Galeria de Arte de Ontário, que é um museu de arte moderna, assim, bem bonito. Só que a gente não chegou a entrar porque tinha pouco tempo, tinha 3 dias só em Toronto, não eram nem 3 dias inteiros, então nessa viagem eu acabei não indo muito em museus. Na verdade, eu fui em um museu só, que até meio triste, né? Eu gosto tanto de museu. Mas enfim, acabei não indo, porque justamente a gente acabava ficando muito pouco tempo nos lugares, então museu você acaba ficando pelo menos meio-dia, né? Geralmente, ou se você ficar muito pouco, umas 2, 3 horas, então acabamos não indo. Mas eu comprei esse livro que eu achei muito da hora, e eu confesso que tinha outros que eu também achei muito da hora lá, mas esse aqui, acabei escolhendo esse, que é Creativity Sucks, ou seja, a criatividade é uma merda, ou, né, a criatividade é uma bosta, enfim. Eu tô usando sinônimos, né? Mas tudo bem. E ele é sobre criatividade, de um cara que é um artista, esse tal de Phil Hansen, e ele é todo cheio de coisas, não sei se tá focando. Ele é cheio de desenhos e é sobre os perrengues que as pessoas passam para criar coisas e para ser artistas e para ter ideias, aquela coisa toda, tipo, o bloqueio criativo é um mito. E aí ele usa várias fontes e tem umas fontes que são meio que como se ele estivesse escrevendo à mão, vários diagramas. Eu achei esse livro, além de muito legal, muito bonitinho também. Então eu precisava comprar ele. Esse aqui também. Eu fiquei apaixonado por esse livro. Eu não terminei também, como todos os outros, mas esse aqui é um dos que está mais avançado na leitura dele. Esse foi o que eu li em Toronto, quer dizer, que eu comprei em Toronto. Aí lá de Toronto a gente foi para Chicago. Em Chicago não comprei nenhum livro. Olha só, estou melhorando. Até porque até então eu só tinha comprado 5 livros no Canadá, né? Então, de boa, pouco, suave. E aí de Chicago não compramos nada, beleza? E aí de Chicago a gente foi para Nova York. E aí, pai, aí o bagulho ficou louco. Aí o bagulho ficou louco mesmo, confesso. Aí começou a chegar do meio pro fim da viagem, né? Vai começando aquele fomo, vai crescendo e quando vem a gente mete o louco, né? E boa parte dessa pilha foi de Nova York. Olha, até que não tanto, hein? Esses aqui são de Nova York. E todos eles eu comprei no mesmo lugar, que é uma livraria famosa lá. Vocês já devem ter visto o pessoal zoando no TikTok, sei lá. O pessoal fica zoando os hipsters, né? Que falam, você tem que ir na Strand, sabe? Que eu comprei lá na Strand, e pau no cu da Strand, não sei o quê. E eu devia ter trazido uma bolsinha de carregar livros que eu comprei, até porque não tinha onde enfiar todos esses livros, né? Esses meros 6 livros aqui. Mas, eu comprei na Strand, ali, sabe, em Nova York. No Washington Square Park, ali, não sei, não lembro. Sabe, perto da NYU, muito hipster. Mas a Strand realmente é uma livraria legal pra caralho e que vale muito a pena conhecer. E vale a pena porque ela é famosa, é muito grande, é uma livraria que na verdade eles têm outras, né? Mas essa aí foi a que eu fui. Depois eu descobri que tem uma perto do Central Park, tem um que é um quiosque no Central Park também. Se eu não me engano tem mais uma. Mas a principal, ali na Rua 14, se eu não me engano, por ali, ela, além de ser muito grande, ela tem um acervo incrível. E no andar de cima dela tem uma seção que é só desses livros não é cabeceira, como que chama? De mesa de centro, sabe? Esses livros que você deixa só para enfeitar os lugares. E aí eu olhei aquilo e falei, cara, na verdade eu subi lá porque uma menina bonita perguntou pro cara onde que eu posso achar tais livros e tal. E aí eu falei, caralho, vou atrás dela. Nem falei com ela, mas enfim, aí eu subi e tinha os livros dessa editora aqui, Taschen,
tem um nome de coisa alemã, né? E eu achei muito legal esse livro aqui. Eu fiquei com vontade de comprar 500 desses livros, né? Que tinha de tudo que é tipo de coisa, de viagem, de carro, de paisagens, de cidades, de tudo que você possa imaginar. Tinha esses livros meio de mesa de centro, assim, sabe? Mas aí eu acabei pegando esse aqui de design industrial, porque eu acho que tem tudo a ver comigo, né? Engenharia, ó, tem coisa de aviões, relógio. Assim, eu achei ele muito legal. É meio que um glossário, meio que um dicionário de coisas que tem a ver com design industrial, sabe? E eu achei muito legal. E eu queria ele pra... não só pra dar uma olhada de vez em quando, mas pra enfeitar mesmo, né? Enfeitar ali meu apartamentinho, mostrar... Achei ele muito bonitinho e tal, deixar assim, tipo, ó... É legal a gente ter esses amuletos, né? Esses artefatos que você pode olhar e tirar umas ideias de vez em quando. Que é a questão da biblioteca lá que eu falei. E aí, além disso, no porão, no andar de baixo, tinha alguns livros que tinham esse negócio aqui, ó, que era de promoção. Então esse aqui, por exemplo, foi R$ 8,95, uma pechincha, né? Porque era $16, eu paguei 9. Boy math. E eu achei muito legal porque ele chama aqui, ó, Artificial Unintelligence, ou seja, a desinteligência artificial ou ininteligência artificial. E aí é como os computadores não entendem o mundo ou compreendem errado, né? Eles entendem equivocadamente. Então esse aqui, na verdade, eu nem comecei a ler, mas eu achei ele tão legal e estava tão barato que eu precisava comprar. E aí também outro que estava barato foi esse aqui, que é The Epigenetics Revolution, ou seja, a revolução da epigenética. Né, e tem a ver, tipo, tá falando aqui, ó, como a biologia moderna está reescrevendo o nosso conhecimento, o nosso entendimento sobre genéticas, doenças e herança genética, né? E é sobre epigenética e eu achei ele muito legal e também não comecei a ler ainda, mas tá na lista. Aí outro que eu achei incrível, esse aqui tava perto do livro bonitão lá, esse aqui, ó, Disordered Attention, How We Look at Art and Performance Today. Porque lá também tem muito artista, né? Nova York tem muita gente que trabalha com isso, atores, músicos, artistas plásticos, tem de tudo em Nova York, né? Então, realmente, por isso que tem esse acervo diferenciado lá, de verdade, não é só a questão dos hipsters. E, porra, esse aqui, ó, atenção desordenada, como que a gente olha... Não, é como a gente olha, ou como olhar, né, para a arte e a performance hoje. E aí ele fala justamente sobre isso, sobre a atenção hoje em dia, sobre a questão de onde que entra a arte ou a performance artística no dia a dia hoje, não só no dia a dia, né? Assim, como lidar com a nossa atenção fragmentada, por exemplo, num museu ou numa exposição artística, que as pessoas meio que... Antigamente, se você fosse a um museu, por exemplo, a sua experiência da arte era muito mais passiva, porque você estava ali como espectador, mero espectador. Mas hoje em dia, como todo mundo tem um negócio desse aqui no bolso, você consegue ter uma experiência um pouco mais ativa, ou pelo menos você tem uma ilusão de atividade, ou no mínimo você vai num show e você quer filmar um pouco, quer tirar fotos, por exemplo, você vai num jogo de futebol, alguma coisa assim. Então, mudou um pouco a relação do espectador com a arte, ou com o entretenimento, né? Então ele fala sobre isso. E é um livro, acho que ele é baseado em artigos também. Enfim, tinha uns livros até mais densos desse tipo de coisa que eu queria comprar, mas já comprei 17, né? Pelo amor de Deus. Estamos mais ou menos na metade, gente. Vamos lá. Aí, esse aqui também eu achei maravilhoso, que é A Brief History of the World in 47 Borders.
ou seja, uma breve história do mundo em 47 fronteiras, né? E esse é um livro que ele é exatamente o que parece, é sobre geografia, sobre como as fronteiras geográficas influenciam, ou talvez pelo contrário também, né? Como a geografia influencia as fronteiras e como isso, porventura, acaba influenciando também outras coisas, né? Influencia a política, influencia como a gente vive, influencia tudo, né? E, e aí ele fala das 47 fronteiras aqui, ele fala de várias montanhas, rios, enfim, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui legal. Ah, não tô achando nenhum legal aqui, não. Por exemplo, ó, esse aqui é um capítulo que ele está falando como que a Espanha e Portugal dividiram o mundo, né? E aí aqui vai ter um mapa com o Tratado de Tordesilhas, que também eu sempre entendi errado quando eu estava na escola, né? Porque realmente a gente pensa no Tratado de Tordesilhas na linha que passava aqui na América do Sul. E como os portugueses acabaram indo muito mais para o oeste do tratado do que eles tinham combinado, né? Só que, na verdade, a divisão era dos dois lados, né? 180 graus para o outro lado, exatamente do outro lado do mundo, na Ásia também tinha a linha, que seria o lado espanhol, para lá também. Ou seja, Portugal era para ficar com toda a África, a Índia, boa parte da Ásia. Então era uma divisão que, assim, na escola eu entendia só desse lado nosso, mas também tinha o outro lado. Ou seja, era muito mais complexo. Mas enfim, esse livro é muito legal, muito interessante. Esse aqui, esse sim, agora o próximo, esse é o último que foi lá de Nova York. Esse sim eu já li, quer dizer, eu tô mais da metade, tô lendo ele ativamente, que é o 4.000 Semanas, Gestão do Tempo para Mortais. Esse livro é maravilhoso, fantástico, muito bom mesmo. Principalmente se você, que nem eu, tiver questões assim de querer ser muito produtivo e isso às vezes te fazer mal e sabe, ele tem várias reflexões sobre a nossa relação com o tempo. Justamente a principal reflexão é que a pessoa média, se ela viver em torno de 80 anos, que é mais ou menos o esperado, né? Ela vai viver mais ou menos 4.000 semanas. E aí você colocar em perspectiva, cara, como cada semana importa, porque, 4.000 semanas, pensando assim, nem parece que é tanto, né? Só 4.000, e aí você vai ficar assim rolando e deixando de fazer as coisas porque outras pessoas vão pensar alguma coisa de você, ou você vai ficar, sabe, sofrendo à toa por coisas que você não precisava sofrer. Enfim, ele é cheio das reflexões e o cara era meio ansiosão, tal, ele era meio viciado em produtividade. E então se você gosta dessas coisas, esse livro aqui é muito legal. Eu tô adorando ele, sei lá, provavelmente vou acabar fazendo mais vídeos falando sobre ele mais especificamente, porque muito bom mesmo. Agora, próxima parada, que foi a última parada dessa viagem, a gente foi para Boston, ou seja, a cidade de Harvard, a cidade do MIT, a cidade onde as melhores mentes do mundo vão. E lógico que não podia deixar de aproveitar para comprar livros nesses lugares, né? Porque, né, justamente, né? Uma questão, que nem eu falei no começo, eu acho, quando você vai para os lugares, a seleção que eles têm nas livrarias, geralmente, pelo menos até certo ponto, eles tentam pegar para o público da região. Ou seja, coisas que estão adequadas para o gosto local. Só que se você vai para um lugar desse, famoso por ter pessoas inteligentes ou estudiosas ou o que quer que seja, ou o contrário também, vai ter outro tipo de livro, outro perfil de livro, né? Por exemplo, ano passado, que eu fui para a Califórnia, lá no Vale do Silício e tal, tinha muito livro de inteligência artificial, de ciência da computação, de relação do humano com a tecnologia, essas coisas, né? Então,
Por isso também que eu acabei comprando um pouco em cada lugar, porque cada lugar tinha alguns achados, né? Lógico que esse, por exemplo, que virou best-seller, esse aqui daria para comprar em qualquer lugar, provavelmente. Se eu tivesse ido atrás dele, especificamente pedido para os caras das livrarias, né? Mas também não tava pedindo nada para ninguém, não. Eu tava querendo pegar, assim, meio que aleatoriamente o que eu achasse. Enfim, depois de provavelmente perder 90% do público já, ficaram só os mais nerds. Tamo junto, é nóis. Eu fui na livraria de Harvard, que é uma livraria, não é da faculdade, fica do outro lado da rua, e é uma livraria independente. Aqui o negócio do marca livro. Devia ter pedido para eles darem mais, eles só me deram 2, que foi a quantidade de livros, né? E aí eu comprei 2, que foram esses 2 aqui. Esse aqui é o Saving Time, ou seja, salvando tempo não, porra. Economizando tempo, né? Tá mais para isso. Né? Descobrindo uma vida além da cultura da produtividade. Ou seja, casa muito com esse aqui, né? E esse aqui, essa mulher, ela fez um outro livro também, que esse aqui, na verdade, parece que é mais velho. Tinha um outro que eu esqueci o nome e que casava perfeitamente com esse aqui também. E que eu quase peguei o outro, na verdade, mas esse aqui eu achei que fazia mais sentido. E ela fala também dessas questões da produtividade e que ela, na verdade, é da região do Vale do Silício e como lá isso é meio que uma doença mental que o pessoal tem, da cultura hustle, sabe, de produtividade, produzir pra caralho, 24 horas e não sei o que, não parar de trabalhar e ficar no escritório e dormir no escritório e a porra toda e comer no escritório e tudo no escritório. E aí é sobre isso e de um jeito subversivo, assim, para você ir contra toda essa cultura, contra tudo isso. Enfim, muito bom. Mas esse próximo aqui tem tudo a ver com todo esse zeitgeist que a gente está vivendo da internet, das coisas que vão piorando, né, dos serviços que vão piorando porque as empresas estão querendo extrair cada vez mais lucro, ou pior, não só lucro, né, rendas mesmo, dos usuários e cobrando mais caro, entregando menos e piorando o serviço. E isso se fosse uma empresa só, né? E se tivesse concorrência de verdade, o grande capitalismo. Beleza, mas como a gente sabe que na prática acabam formando grandes conglomerados, a gente sabe muito bem, né? Netflix está querendo comprar agora a Warner, por exemplo. Então, a tendência do mercado ser regulado é um monopólio, né? E tem tudo a ver com isso aqui. Com a ensherification, ou a merdificação, o embosteamento. Eu prefiro embosteamento, sinceramente. Eu acho mais legal. Ou seja, por que tudo ficou... Por que tudo do nada ficou pior e o que a gente pode fazer sobre isso? É sobre esse fenômeno da ensherification. O que a gente pode fazer? E aí ele tem vários estudos de caso. Então, por exemplo, aqui ele começa com os estudos de caso, na verdade, né? Ele começa contando a história natural da ensherification. Então ele começa aqui falando do Facebook, da Amazon, do iPhone, do Twitter. E depois ele vai contando, ele fala da doença, né, da ensherification, e depois ele vai falando dos sintomas e tal, e no final é sobre a cura, como que a gente pode tentar curar isso. Esse aqui também é um livro que eu acho que dá muito pano para manga, daria para fazer vários vídeos sobre isso. Eu já fiz um texto que pega um pouco dessas ideias, mas acho que eu fiz uns vídeos também. Mas enfim, meio que até o próprio ethos da série Modo Avião tem a ver com isso, né? Se for ver. Enfim, esses 2 foram os que eu comprei na livraria de Harvard. O negócio... Derrubei tudo aqui. Puta que pariu. Só que, além de Harvard, tem uma outra faculdade muito famosa e
muito legal em Boston, na verdade não em Boston, em Cambridge, que é uma cidadezinha, é a mesma Boston, é a mesma Boston. Enfim, cruzando o rio, tecnicamente é outra cidade. Mas aí, na Cacete. Foi mal, galera. Pode pular uns segundos aí, se quiser. Mas aí, na livraria do MIT, que fica junto com o museu deles, eu peguei esses aqui. E aí você pode estar falando, caralho, mano, você é maluco mesmo. Pra que você pega tanto livro? E realmente, teve um bom tanto de fomo nessas decisões. Porque nesse dia eu comprei 7 livros. E tava... Realmente, comprei muito livro esse dia. Porque era o último dia completo dessa viagem, né? No dia seguinte a gente ia embora já. Então eu quis aproveitar. E, na real mesmo, por mim eu tinha trazido o triplo de livros se eu pudesse, sabe? Que além de ser imprático, além de que eu não vou conseguir ler tudo, além de tudo, também não é barato, né? Mas enfim, esse aqui eu me arrependi de não ter comprado mais um, porque ele tinha de várias coisas, né? 101 coisas que eu aprendi na escola de negócios, ou de administração, o que seja. E tinha de engenharia também, tinha de outras coisas. Eu devia ter comprado de engenharia também. É que esse aqui era mais business, mais negócios. Mas esse aqui é muito legal, porque ele é bonitinho, ele tem algumas coisas assim. É que nem eu falei, né? Dá pra você ir pegando ideias, assim. Às vezes você tá meio travado. Mas ele... Oh, meu Deus, tá parecendo só gráfico aqui. Eu quero mostrar um... Ó, por exemplo, aqui, ó, falando sobre... Deixa... Oh, meu Deus. Ai, não queria ter ligado esse negócio. Agora vai ficar mexendo. Mas, enfim. Sempre na página à esquerda ele mostra um diagrama ou um gráfico, alguma coisa assim. E aqui à direita tem um texto, né, pra você ler. Muito legal, cara. Muito legalzinho. Muito bonitinho também. Então, de vez em quando eu pego ele, dou uma folheada. Que nem, olha que legal isso aqui sobre negociação, arbitragem, litigação. E aí depois aqui tem as coisas escrevendo, com as coisas escritas. E ele fica bonitinho também, pra guardar assim, sabe? Gostei desse. Esse aqui tem tudo a ver com o MIT, né? Porque ele é sobre... os limites externos da razão, ou seja, as últimas fronteiras, o máximo que a gente pode tentar racionalizar as coisas. É sobre o que a nossa mente é incapaz de compreender, né? Ou seja, aqui está falando também o que a ciência, a matemática e a lógica não podem nos contar. Porque a gente tenta racionalizar muitas coisas, principalmente se você vem de exatas, né? Mas tem coisas que simplesmente são incognoscíveis. É isso? É assim que fala? Ou incompreensíveis para o ser humano. E esse livro fala sobre isso. E ele mostra... não tá dando para mostrar aqui? Não tá aparecendo? Aí aqui tem vários diagramas lógicos, equações, várias coisas assim. É um livro bem de nerd mesmo. E justamente por isso que eu fiquei fascinado. Eu queria ter comprado ainda mais coisas, porque... Aqui no Brasil é meio difícil de achar, sabe? Tinha uns livros lá que, assim, eu não comprei porque eu fiquei com dó, que era muito caro. Tinha livro de $50, $100, pra mais, assim. E, assim, livros técnicos mesmo. Tipo, tinha uns livros falando de carro elétrico, mas livros técnicos mesmo. Livros que eram coisas, assim... Sei lá, o cara acabou de publicar um artigo, um doutorado, e aí transformou aquilo em livro, sabe? Mas coisas recentes, que deve ter saído esse ano e virou livro, por isso que era caro, que era recente. Mas assim, se Deus quiser, próxima vez que eu for para um lugar desse, eu vou
ter dinheiro infinito e eu vou poder comprar uns livros desses e ser feliz, porque... cara, eu gosto muito de ver essas coisas, sabe? E é muito legal. E aí, estamos acabando, gente. Estamos acabando. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Estamos quase lá. Esse aqui é sobre ética e IA. Ou seja, a ética da IA, ou sei lá. É para o pessoal que trabalha com IA para pensar em ética, né? E aí tá falando aqui, ó, uma síntese acessível dos problemas éticos levantados pela inteligência artificial. Não, e que vai além do hype e dos cenários de pesadelo para poder endereçar questões concretas. Ou seja, ele fala, além das coisas do hype, ou de ficar falando, o mundo vai acabar por causa da IA e não sei o quê. Ele fala de questões éticas sem ser assim, abstrato demais, mas também sem ser raso demais, sabe? Então, é bem interessante pra gente pensar. E provavelmente eu vou acabar depois fazendo livros. Ai, meu Deus, estou com mania de falar livros, né? Provavelmente eu vou fazer vídeos com algumas questões vindo daqui, né? Porque, querendo ou não, aí é um assunto também que dá muito pano pra manga e que a gente precisa falar sobre ele, bem ou mal, a gente precisa falar. Por fim, o último, e obrigado pra quem ficou até aqui, e eu pensei em não comprar ele, mas, cara, não dava pra não comprar esse livro, porque ele... Vocês vão ver. Olha isso aqui, cara. Do Aliens Speak Physics? Ou seja, os alienígenas... Será que os alienígenas falam física? Tipo, eles conseguem entender física? É meio que... Pra gente pensar, né? Que a gente tem muito essa ideia de que as leis da natureza são imutáveis e que meio que a física aqui é igual à física em qualquer lugar. Mas não só isso, meio que a linguagem da física, será que um alienígena entenderia a linguagem da física igual a gente entende? E aí ele comenta sobre essas coisas, né? Tipo, por exemplo, o primeiro capítulo aqui. Será que os alienígenas se perguntam por quê das coisas? Ou será que 1 mais 1 é igual a 2 em todos os lugares? E aí, além disso, além dele ter essas questões engraçadinhas, ele também tem desenhos, ele é bem humorado, assim. Deixa eu... por exemplo, aqui, como que os humanos acham que os átomos se parecem, né? Tipo, a ideia que o humano tem do que é um átomo e como ele variou ao longo do tempo, porque a gente foi aprendendo mais e chegando num modelo cada vez mais próximo da realidade. Pelo menos a gente espera que sim, né? E não necessariamente os aliens vão ter a mesma visão, ou teriam, né, a mesma visão se eles existirem. Então, é cheio desses diagramas, cheio dos desenhinhos. E eu achei ele muito fofo e simplesmente eu precisava comprar ele. E eu tô olhando aqui agora os preços até... Meu Deus do céu, eu gastei muito dinheiro no livro. Mas tudo bem. Eu acho que é um investimento. Porque vai trazer muitas ideias. Tem muita coisa interessante que dá pra gente falar sobre. Que tem nesses livros aqui. Então eu acho que valeu a pena pra caralho comprar esses 17 livros. Não me arrependo nem um pouco. Compraria mais? Compraria menos? Cara, eu comprei o que eu tinha que comprar. Que nem eu falei no começo, né? Todo homem tem seus vícios. Pra mim, comprar livros é um vício. Talvez mais até do que ler. Que eu não tô lendo tanto quanto eu gostaria ultimamente. Mas também não tô lendo pouco, né? Acho que também tem isso. A gente fica... tem que ler 500 livros por mês, por ano, sei lá. E, mano, na verdade não, né? Na verdade, você tem que ler o que você tem que ler. Você tem que ler o que vai ser útil, o que você vai gostar, você pode ler por prazer também. Parar de pensar tanto, né? Não tem que ler por performance, não tem que fazer nada por performance. Enfim, espero que você tenha gostado. Se você ficou até aqui, muito obrigado por ter ficado. Tamo junto demais.
E eu vou deixar aqui do lado um outro vídeo que eu tenho sobre livros, que é o tier list de livros de negócios que não vão te deixar rico, mas pelo menos você pode ter algum entretenimento vendo eu descascar os livros. Então, se você não viu ainda, dá uma olhadinha. Valeu? É nóis!